Queria conversar, expor com vocês hoje Josué capítulo 5. Josué capítulo 5. Vamos ler ele todo. Quem achou diz amém. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Foi esta a razão por que Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho, porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum deles que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos. A estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. Pães asmos e cereais tostados comeram neste mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná. E não o tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé dele um homem, que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e lhe disse: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, sou o príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalce as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez assim Josué. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela palavra do Senhor. Obrigado porque ela é viva. Obrigado porque ela é instrumento para nos exortar, para nos consolar, para nos fortalecer, para nos amadurecer. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de aprender de Ti, aprender da Tua palavra. Obrigado pela exposição dela, Senhor. Senhor, eu peço que o Senhor, por intermédio da minha vida e por meio do Espírito Santo, fale para a Sua igreja, Senhor. Se alguma coisa nesse esboço não venha do Senhor, que o Senhor impeça que saia da minha boca, mas que somente a Tua palavra e a Tua palavra seja pregada nesse lugar e que ela seja de consolo e de exortação para a Tua igreja. Eu peço também, Senhor, que o Senhor cesse todas as distrações nesse lugar. Nós levamos nesse momento a nossa mente cativa a Cristo Jesus, nosso Senhor, dispostos e com os nossos corações abertos para sermos transformados por essa palavra viva. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém e amém.
Em 6 de junho de 1944, aconteceu uma incursão anfíbia, conhecida como Dia D, na Batalha da Normandia. As forças aliadas na Segunda Guerra Mundial, elas, na madrugada desse dia, enviaram paraquedistas por trás das forças nazistas que tomavam a cabeça da praia de Normandia. E nessa madrugada, o foco dos nazistas foi completamente desviado. Houve uma batalha na madrugada, eles não conseguiam enxergar. Já na manhã, 7.000 navios de guerra das forças aliadas desembarcavam pela cabeça de praia em Normandia. Essa foi uma batalha extremamente crucial para virar o jogo da guerra. As forças nazistas, elas já tinham tomado toda a Europa, todas as fronteiras, e foi crucial, porque nesse momento as forças aliadas conseguiram tomar a cabeça de praia e a partir dessa entrada ocidental eles conseguiram avançar pela Europa. Vencer essa batalha os deixou completamente empoderados, cheios de ousadia, cheios de coragem para poder continuar avançando e tomar toda a Europa. Isso fez com que todo exército nazista que estava do lado oriental se voltasse para tentar defender o Ocidente. E assim a força aliada da União Soviética conseguiu entrar pelo Oriente, e assim eles tomaram a Europa, e assim como nós bem sabemos, as forças nazistas, elas foram completamente derrotadas. Esse é um exemplo claro de uma estratégia militar bem sucedida. Mas em Josué 5, Deus ele desafia a lógica humana e a lógica militar. Ele leva o seu povo à completa dependência. Eles precisaram se colocar em uma situação de vulnerabilidade, renovando a identidade da aliança deles com Deus. Eles, por meio disso, tiveram o opróbrio do Egito, a vergonha do Egito foi completamente removida. E assim se encerrou o tempo de deserto para esse povo. E agora eles entram em um lugar de maturidade com Deus. Um lugar onde Deus requereria mais deles. O tempo de deserto ficou para trás. Agora é tempo de maturidade, maturidade na promessa. E no final do capítulo, o general de guerra, como bem orado pelo Joabe, o comandante do exército do Senhor se apresenta com a sua espada, a espada em suas mãos. E ele convoca Josué a se prostrar ao comando do Santo do Senhor. E ele deixa claro, a guerra não é humana. A guerra, ela é de Deus. Não é Deus que escolhe um lado. É de que lado o povo está. E hoje nós vamos conversar a respeito disso, em Josué, capítulo 5. Já no versículo 1, nós temos uma mensagem muito clara. O escritor do livro de Josué, ele declara que o coração dos reis amorreus, o coração dos cananeus, ele estava desmaiado. Ele diz, desmaiou-se-lhes o coração, não tinha mais alento neles, por causa dos filhos de Israel. Por que isso? O povo de Israel, nos capítulos anteriores, eles atravessaram o rio Jordão. Eles atravessaram o rio Jordão a pé enxuto. O povo de Israel, 2 milhões de pessoas, eles botaram o pé naquele rio e a vazão do rio no seu período de maior cheia cessou. Todas as águas do lado direito, elas cessaram e seguraram, e o povo de Deus passou a pé enxuto. E esses reis, obviamente, sabiam e perceberam isso. E quando o narrador, quando o escritor declara que o coração deles se desmaiou, que eles já não tinham mais alento por causa dos filhos de Israel, ele está ecoando a mensagem de Raabe, lá no capítulo 2, quando ela declarou, o povo já antes sabia que era Deus que batalhava por Israel, que era Deus que batalhava pelo seu povo, e o coração deles já estava desmaiado. Por isso Raabe declara isso e se coloca disposta a se converter ao verdadeiro Deus e ao Deus poderoso.
Deus ele não precisava do poder bélico de Israel para vencer uma guerra. Esse poder bélico era minúsculo diante de todos aqueles povos. A batalha, no versículo 1 já declara, ela estava vencida pelo Senhor. O coração deles já estava entregue. Antes mesmo que Israel precisasse desembainhar a sua espada para lutar, essa batalha já estava vencida. O coração do povo já estava entregue. Deus agiu no medo. O inimigo estava completamente derrotado. A lógica da guerra grita: ataquem. O povo atravessou. Eles estavam completamente empoderados. No capítulo anterior, Deus afirma que Josué era o escolhido. A palavra diz que Josué, naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué na presença do povo. E todo o povo respeitou Josué. O fato deles atravessarem o Rio Jordão ecoa a sucessão de liderança. Agora, Josué atravessa o Jordão, como Moisés atravessou o Mar Vermelho. Deus está reafirmando para o povo: Josué é aquele que vai conduzir vocês à terra da promessa. E eles estavam completamente empoderados, cheios de ousadia, cheios de coragem, dispostos a entrar. Mas a mensagem do Senhor é clara. Versículo 2: disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Eles acabaram de atravessar o Jordão, na sua maior cheia. Deus parou as águas, elas cessaram. Não foi igual a de Moisés, que as águas se abriram. O rio estava desaguando e ele descia até o mar. As águas, no seu período de maior cheia, cessaram e elas não desciam mais. A vazão foi completamente, é como se tivesse uma represa poderosa da mão de Deus segurou para que aquele povo pudesse passar. O líder foi engrandecido, como eu disse. O povo está confiando nele. Mas a ordem de Deus é: incapacite todo o exército. Na cara do inimigo. Eles fizeram uma incursão anfíbia, como na Batalha de Normandia. Eles tomaram o local, eles pisaram na terra da promessa, eles estão confiantes de que eles podem fazer. E Deus diz: incapacite todo o exército. Lá em Gênesis 34, a gente tem uma clara situação que mostra o quanto a circuncisão incapacita os homens. Os filhos de Jacó foram a Siquém e fizeram um acordo com eles, os enganaram e falou para eles que se eles se circuncidassem, eles estariam perdoados, eles não os matariam, não pegariam a irmã deles. E aí, o que aconteceu? No terceiro dia, no período de maior fraqueza, 2 filhos de Jacó entraram na cidade e mataram todos os homens. Parece loucura. Para a lógica humana é loucura. Eles estão de frente para a terra da promessa, 40 anos no deserto, e agora que eles atravessam e eles se sentem completamente poderosos, e Deus reafirma para eles que Josué é aquele que vai os conduzir à terra da promessa. Deus diz: incapacitem-se. Deus está claramente declarando: essa guerra é minha. Não é porque vocês estão se sentindo poderosos. Não é porque Josué é o escolhido. Não é porque Josué é um grande general de guerra. O que venceu foi o medo que Deus imprimiu no coração do inimigo. Mas o povo precisava obedecer. Foi esse medo que fez com que o povo pudesse permanecer em segurança durante todo o período de recuperação da saúde do exército de Israel. Se aquele povo de Jericó, que podia avistar Gilgal, tivesse um pouquinho mais de coragem, eles desceriam e fariam
como os filhos de Jacó e destruiriam todo o povo. Eles estavam esperando, amedrontados, que Israel viesse e os atacasse. Mas foi o contrário. Deus demanda que eles se circuncidem. E o medo que o Senhor já havia colocado no coração deles os fez não avançarem. E assim Deus sustenta esse povo em meio a essa dependência. O povo de Israel se coloca numa situação de obediência e de dependência em Deus, sabendo de que Ele é aquele que vai protegê-los. Aplicando para a gente, já aqui no início, nesses primeiros versículos, existem batalhas e guerras nas nossas vidas que elas de fato já foram vencidas por Deus. Deus já havia declarado: eu vos dei a terra já é de vocês. E Deus já declarou muitas coisas para nós, promessas que Deus fez, nós temos certeza que Deus declarou, elas já foram vencidas por Deus. Batalhas que nós temos vivido dia após dia, elas já foram vencidas por Deus. Mas essa vitória, ela precisa estar dentro de nós, de que não reside no fato da nossa força. Ela não reside no que nós podemos ver, no que nós podemos fazer, mas sim no ato de obedecer a Deus, no ato de se colocar em completa dependência diante de Deus. Muitas vezes Deus espera exatamente isso de nós, que nós nos coloquemos diante dEle e digamos: Pai, eu sei que o Senhor declarou, eu sei que o Senhor falou algo sobre a nossa vida, mas eu não tenho mais o que fazer. Eu coloco diante do Senhor, eu estou completamente vulnerável. Eu não sei o que fazer. Muitas guerras nas nossas vidas já foram vencidas por Deus. Nós precisamos confiar e obedecer a Deus, ainda quando nós não podemos contemplar essa promessa. 2 Coríntios capítulo 10, versículos 3 ao 6. A guerra ali era uma guerra verdadeira, uma guerra carnal. Mas Paulo traz luz para nós. Ele diz: porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda a desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Então aqui é um claro apontamento de que as nossas lutas, elas não são carnais. Paulo fala sobre isso em Efésios capítulo 6 também. As nossas lutas, elas são espirituais. As nossas lutas, elas são sofismas, fortalezas mensais que são colocadas dia após dia, que Satanás tenta colocar no nosso coração. E a verdade é que em Cristo Jesus não há mais condenação. Pastor Pedro expôs para nós Gálatas 5 domingos seguidos. E muitas vezes nós nos colocamos diante do Senhor e a promessa aqui aponta para a salvação. Nós podemos aplicar de todas as formas para a nossa vida, e é válido que seja feito. Mas a promessa de Canaã aponta para a promessa da Canaã celestial. E muitas vezes, nós diante dessa certeza, nós nos achamos menos amados por Deus, que nós precisamos fazer algo e estar fortalecidos para continuar avançando em meio à nossa peregrinação. Mas o que Paulo declara é que em Cristo Jesus, todos os sofismas, toda altivez, ela não pode se levantar diante do conhecimento de Deus. E que nós levamos cativo o nosso pensamento à obediência de Cristo, à obediência aqui de novo,
nos submetermos à vontade, submetermos à palavra de Deus. Assim se completa a nossa submissão diante de Deus. Os versículos continuam. E aí, do versículo 3 ao versículo 9, nós temos o outro grande bloco. Josué faz facas de pederneira e circuncida os filhos de Israel. Todos os guerreiros, o texto narra, todos os guerreiros que caminhavam no deserto, por causa da desobediência, por causa da sua murmuração, todos eles morreram. Todos os filhos da nova geração não haviam sido circuncidados. O povo de Israel não manteve a aliança com Deus durante o deserto. Eles receberam o maná. Eles eram guiados por Deus com a coluna de fogo e pela nuvem. Eles experimentaram de milagres e do poder de Deus dia após dia durante todos esses 40 anos. Mas eles não foram obedientes a Deus. Nem mesmo no ato de declarar que a sua família pertencia ao Senhor por meio da circuncisão. Mas agora, o povo está diante desse chamado. Josué capítulo 5, ele funciona quase como que uma pausa sacramental diante de todo o contexto do livro. O povo se achega, Deus declara sobre Josué, seja forte e corajoso. Eles atravessam o Rio Jordão. Essa pausa sacramental que prepara o povo para estar renovando a aliança com Deus para alcançar a promessa da terra de Canaã. Os versículos seguintes tratam de fato da guerra. Agora o povo preparado, aliança renovada, o exército, o comandante do exército do Senhor à frente. Agora o povo avança para a terra. E no final, o último grande bloco, a separação das cidades, para cada uma das tribos. Então essa pausa, ela funciona exatamente como a validação da identidade deles como filhos de Abraão. Lá, ecoando Gênesis 17. A circuncisão era de fato e exatamente esse sinal de que aquele homem e aquela família pertenciam a Yahweh, ao Senhor, ao eu sou o que sou. Isso era dizer que eles tinham fé na promessa de Deus a Abraão. E muitas vezes nós olhamos para o Novo Testamento e temos dificuldade de enxergar, e nós expomos aqui sempre a justificação pela fé. Paulo ecoa que Abraão foi justificado pela fé, mas isso é ser justificado pela fé. Eles não estavam fazendo para entrar na terra. Eles estavam fazendo porque tinham fé na promessa que Deus havia feito a Abraão. A fé na promessa, a fé na palavra de Deus que ele já havia entregue àqueles reis, a medida da iniquidade daquele povo chegou ao seu ápice, Gênesis 15. A guerra santa do Senhor sobre a iniquidade do povo cananeu está na iminência. E o povo não precisa se circuncidar para chegar a ela. O povo precisa se circuncidar para renovar a aliança que o Senhor havia feito com Abraão, seu pai. Porque essa aliança ela foi rompida. A fé, durante o período de deserto, não existiu. Era um povo murmurador, um povo desobediente, um povo que não teve a capacidade de circuncidar os seus filhos, fazendo a manutenção da aliança que Deus havia feito com eles. Uma aliança exclusivamente por Deus. Quando Deus fez a aliança com Abraão, ele passou pelo meio dos animais. Abraão dormiu. Ele passou.
A garantia era Deus. Quem não cumprisse o padrão cultural da época era que aquele que não cumprisse a promessa acabaria igual aqueles animais. O homem não cumpriu, ele era incapaz de cumprir. Mas o Cristo foi moído na cruz como aqueles animais, para que a promessa de Deus fosse cumprida. Tudo aponta para Ele. Tudo aponta para o sacrifício vicário de Cristo Jesus. Um povo incircunciso não podia herdar uma terra santa. Um povo que não era obediente à voz do Senhor, ele não podia entrar em uma terra que Deus havia separado para o seu povo. Essa narrativa da circuncisão, ela não é uma narrativa isolada. Apareceu aqui por acaso. Ela aponta para uma realidade maior em Cristo, como eu acabei de dizer. Paulo, lá em Colossenses, capítulo 2, versículos 11 e 12. Novamente. Estou falando de circuncisão, depois de falar de Gálatas, né? Parece que os homens vão ter que cortar o prepúcio aí daqui a pouco, mas não é isso. A realidade em Cristo, ela é muito maior. Colossenses 2, versículos 11 e 12, diz: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Em Cristo não é um pedaço do nosso corpo que sai, que é cortado e jogado fora, que simboliza a remoção do pecado e a manutenção da aliança. Em Cristo toda a nossa natureza é pecaminosa, ela é mergulhada no Espírito de vida. Nós ressuscitamos com Cristo. Juntamente com Ele, a nossa natureza pecaminosa, ela é completamente transformada. Não para receber uma terra, mas para sermos família, para sermos chamados filhos de Deus. Não para receber a Canaã, como eu disse, mas a Canaã celestial, a esperança de um lugar eterno nele. Em Cristo Jesus, a circuncisão agora é no coração. A circuncisão não é na carne. O Senhor continua dizendo que o opróbrio do Egito foi removido. Hoje, a obediência do povo na manutenção da aliança fez com que o opróbrio, a vergonha do Egito fosse removida. E por isso aquele lugar agora é chamado de Gilgal. Gilgal é o mesmo termo que opróbrio. Ele está fazendo um jogo de palavras. Agora o lugar foi mudado. Ele faz menção a rolar. Deus estava rolando a vergonha do Egito de cima do povo. Essa vergonha foi removida, mas que vergonha? Que vergonha é essa? A própria desobediência do povo. A mentalidade de escravo. A mentalidade de escravo a qual eles murmuraram todos aqueles 40 anos, caminhando pelo deserto. Agora, nesse ato de aliança com Deus, ela está sendo removida. Eles passaram 40 anos, depois da libertação, com essa mentalidade de escravidão dentro deles. E eu sempre falo, é difícil
Eu faço um paralelo. O Brasil, nós temos 526 anos de descobrimento. O povo passou 430 anos de escravidão. Às vezes a gente não faz essa conexão de tempo. Foram 430 anos no Egito, sendo tratado como escravo, tendo a sua cultura completamente modificada. Deus os tira de lá. Eles ficam 40 anos no deserto. Aquela geração não conseguia se desvincular. Ela foi desobediente. A geração seguinte se achega à terra prometida, faz a manutenção da aliança com Deus, e Deus declara: a vergonha do Egito agora está sendo removida de vocês. A mentalidade de escravo agora está sendo removida. Agora, vocês já não são mais escravos no Egito e nem peregrinos no deserto, mas vocês terão a terra que mana leite e mel, que eu prometi a Abraão, seu pai. Deus está dizendo: o deserto acabou. A desobediência dos seus pais morreu com seus pais. Essa nova geração, por meio da renovação da aliança com Deus, ela está pronta para a herança da terra. A carne ela foi cortada, a vergonha foi removida. Apontando para a realidade em Cristo Jesus, nós tivemos a vergonha removida. Nós éramos escravos do pecado e em Cristo Jesus nós não somos mais escravos, mas agora filhos de Deus. Mas parece que a gente vive carregando o prepúcio no bolso. Parece que sempre que a gente precisa recorrer à nossa capacidade, à nossa desobediência, à nossa autossuficiência, sempre recorremos ao prepúcio, não tirado da carne, mas voltando no nosso coração à mentalidade escrava, quando Deus declara para nós que nós somos filhos. Quando Deus declara que a promessa que Ele nos fez em Cristo Jesus, ela é suficiente em Cristo Jesus. É impossível ser fiel a Deus. É impossível ser fiel a Deus carregando o prepúcio da incredulidade. Nós precisamos voltar o nosso coração ao Senhor. Nosso coração ele já foi circuncidado, a circuncisão ela é no coração. Nós já fomos sepultados com Cristo e ressurretos com Cristo. A promessa da Canaã celestial, ela é real em nossas vidas. Deus declara que nós somos filhos. Deus declara que o Espírito é aquele que nos faz clamar: Abba, Pai. Mas muitas vezes nós continuamos caminhando com a mentalidade de escravo, querendo voltar para o deserto, lembrando das cebolas. Essa mentalidade ela se aplica à nossa vida, às nossas necessidades de saúde, de criação dos nossos filhos, a necessidade financeira de muitas vezes querer fazer mais para se sentir seguro. Quando Deus diz, Ele é suficiente. Ele é suficiente para prover tudo quanto for necessário. Mas nós, dia após dia, nos desgastamos, criamos um desejo de alcançarmos algo que Deus não disse muitas vezes, e queremos fazer, quando o que Deus está declarando para a gente é: seja fraco. 2 Coríntios capítulo 12, a minha graça te basta. Paulo, o meu poder
se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você está forte, atravessou o Jordão, está dando tudo certo. Santifique-se. Santifique-se. Não é a sua autossuficiência, não é a minha autossuficiência, não é a minha sensação de empoderamento. O que Deus demanda de nós é: sejam fracos diante de mim, que quando somos fracos é que somos fortes nele. Depois de circuncidados, dos versículos 10 ao versículo 12. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra. No dia seguinte à Páscoa, pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do fruto da terra, cessou o maná. E não o tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele ano, comeram da novidade das terras de Canaã. Esse é um relato maravilhoso de Deus. 40 anos antes, o povo estava celebrando a Páscoa, com os lombos cingidos, calçados nos pés, cajados nas mãos, prontos para fugir do Egito. Agora eles celebram a Páscoa diante da terra da promessa que Deus havia declarado para eles, prontos para conquistá-la. Eles renovaram a aliança com Deus, eles celebram a Páscoa. Esse é o memorial da libertação do povo. O povo foi liberto do Egito, agora o povo é liberto do deserto. Eles estão prontos para se achegar à terra da promessa. A Páscoa ela aponta para a ceia. O sacramento da ceia, onde nós celebramos o Cristo, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito que nos libertou da escravidão do pecado. Ela olha para trás assim como eles olharam para trás nesse momento e olharam para a libertação do Egito. E ela olha para frente, para a terra da promessa que está diante deles. A ceia olha para o Cordeiro perfeito de Deus, que se sacrificou em nosso lugar, se fez maldito em nosso lugar, pelo seu sangue, o sangue do umbral das portas do Egito, que prefigurava o Cristo, foi vertido na cruz, e quando ceiamos, olhamos para Ele, e celebramos o sacrifício vicário, o sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas nós olhamos para frente, para Nova Jerusalém, para Canaã celestial, para o banquete das bodas do Cordeiro, onde nós cearemos com Ele, onde nós estaremos com Ele, o contemplaremos face a face. Tudo aponta para Ele. Lucas 24, Jesus está passeando com os discípulos, caminhando com eles no caminho de Emaús. E Lucas narra que ele foi mostrando onde ele estava em todos os lugares, na lei, nos profetas, nos salmos. Isso não quer dizer que nós temos que procurar Cristo em cada versículo do Antigo Testamento. Mas significa que nós podemos ver a redenção nele expressa em toda a Escritura. Tudo aponta para a redenção em Cristo Jesus. Tudo aponta para o sacrifício perfeito do Cordeiro. A narrativa continua tratando do fim do maná. A dinâmica dos milagres aqui em Josué, ela é diferente. No Mar Vermelho, Moisés se achega à frente, levanta o cajado e as águas se abrem. No capítulo anterior, Deus ordena que os sacerdotes se achegassem ao Rio Jordão, segurando a Arca da Aliança, e que com toda a sua vazão, no seu período de maior cheia,
eles colocassem o pé. E colocar o pé cessou as águas. A dinâmica é diferente. Moisés levanta o cajado. Aqui Deus está dizendo, para um período novo, é necessário confiança. Para um período novo, um período de maturidade, é necessário confiar em Deus. A narrativa diz, quando as plantas dos pés dos sacerdotes pousarem nas águas, elas serão cortadas. A conquista da terra leva eles a atitudes maduras, a uma confiança madura. Durante 40 anos o povo foi sustentado pelo maná. Eles não precisaram plantar, eles não precisaram colher, eles não precisaram debulhar as espigas de milho, eles não precisaram processar os cereais. O maná descia do céu. Mas Deus está dizendo, o maná é comida para o deserto. Maná é comida para a transição. Para a terra prometida, é necessário confiança, maturidade, trabalho e colheita. Muitas vezes nós, quando somos imaturos, Deus fala conosco de diversas maneiras. Nós cremos nos dons espirituais. Deus pode falar por intermédio de pessoas, trazendo uma palavra de conforto. Mas, conforme nós vamos amadurecendo e passando do período de transição, não dá para querer papinha todo dia. Hebreus capítulo 1, versículos 1 ao 2. Todos conhecem. Havendo Deus falado outrora, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, Ele nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Deus fala por meio do Filho, e o Filho se revela nas Escrituras. Esse é o alimento necessário. Esse é todo o alimento que nós precisamos. O maná de esperar alguém vir falar para você, talvez passou, irmão. Período de maturidade, de crescimento em Deus, demanda relacionamento, obediência, submissão, se prostrar diante dEle, confiar nele. Quer dizer que Deus não vai fazer? Não. Mas não dá para esperar que essa seja a força necessária para o período de peregrinação. Diante da terra da promessa, Deus já declarando. Para tempos de deserto, maná, papinha. Depois disso, tempos de maturidade, crescimento nele. E o último bloco, dos versículos 13 ao versículo 15. 13 ao 15. Estando Josué ao pé de Jericó, na terra da promessa, diante de Jericó, ele levantou os olhos e olhou. E eis que se achava em pé diante dele um homem, que trazia uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele, enfaticamente, não. O enfaticamente é a minha parte. Sou o príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E disse-lhe, que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué,
descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez assim Josué. A teologia reformada entende que aqui nós temos uma teofania. O comandante do exército do Senhor é o Cristo pré-encarnado. Josué está diante do Cristo pré-encarnado. E a pergunta que ele faz é o que nós costumamos fazer para Deus. Deus, o Senhor está do meu lado? O Senhor está comigo nessa batalha? Deus, a minha dificuldade, o Senhor está comigo? E a resposta enfática do príncipe do exército do Senhor é não. É como se ele dissesse, a pergunta está errada, Josué. A pergunta não é essa. O comandante chegou. A pergunta é, Josué, você está do lado de Deus? Você está disposto a batalhar as batalhas de Deus? Não é? Deus, você vai batalhar a minha batalha. Não, a batalha é do Senhor. Ele está com a espada nas mãos, diante de Josué. A pergunta não é, Deus, você vai batalhar a minha guerra? Mas é, você, nós, estamos batalhando a batalha do Senhor? Nós temos pregado o Evangelho a toda criatura? Nós temos expressado o fruto do Espírito? Deus não toma partido. Ele é soberano. Em ano de eleição, vou ser mais claro, Deus não toma partido. Deus é Deus. Ele não escolhe lados. É se nós estamos do lado dele. Só há dois lados. De que lado nós estamos? Ele está pronto para a batalha diante de Josué. Para Jericó cair, Josué precisava se prostrar. E o texto diz, Josué se prostra. O caminho para Jericó, o caminho para a promessa, o caminho para a conquista da terra prometida, começa com rendição total diante do comandante do exército de Deus. Começa com rendição total ao senhorio de Cristo. Cristo está dizendo para Josué, você que precisa se prostrar, a batalha é minha. Eu já venci a batalha, vocês precisam se prostrar e confiar, serem obedientes. O capítulo termina com uma mensagem clara, apontando para a tipologia da liderança. Está escancarado no texto. O episódio da sarça, Deus manda, tire as sandálias dos pés, porque aqui é solo santo. E Deus agora está dizendo, Cristo está dizendo para Josué, tire as sandálias dos seus pés, você está em solo santo. A terra é santa, porque Deus está nela. A esperança vindoura é o que inflama o nosso coração, porque nós estaremos com Deus, que nós desfrutaremos dele. É santa porque ele estará lá, nós o contemplaremos face a face. Não é uma esperança de ter coisas melhores do que aqui. É a esperança de que nós teremos ele plenamente.
Ele é o suficiente. Deus aqui está ratificando essa sucessão diante de Josué. Josué tem o mesmo nome que Jesus no hebraico, Yehoshua. É o mesmo nome. Josué é um tipo de Cristo. A liderança passou de Moisés para Josué. Josué agora introduziria o povo na terra, por meio das águas, e os conduziria para a batalha. Séculos depois, outro Yeshua, ele entraria nas mesmas águas do Jordão para ser batizado. Ele não precisava confessar pecados. Nele não havia pecado, mas se fez por meio dele para cumprir toda a justiça. Ele se identificou com o povo a qual ele veio comprar com o seu preço de sangue. Naquele dia, não foram as águas que se abriram, o céu se abriu e declarou: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. O Pai, confirmando a liderança do general de guerra, que venceu a batalha contra a morte, contra o pecado, contra as potestades. Não há mais condenação em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado da morte. Romanos 8. O primeiro Josué, o primeiro Yeshua, conquistou uma terra geográfica. O verdadeiro Yeshua conquistou o reino dos céus, para que o seu povo, a quem confia no sacrifício dele, possa estar com ele nesse reino. O povo agora, lá, deixa o deserto. Não é mais peregrino do deserto, ele passa a viver com responsabilidade. Aquilo que Deus jurou, Deus cumpriu. Em Efésios 1 e 2, Paulo faz exatamente esse paralelo. Ele mostra para onde a Canaã sempre apontou. Em Cristo, versículo 3 de Efésios. Em Cristo Jesus, toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais já foram alcançadas. No capítulo 2, em Cristo Jesus, nós somos ressuscitados e estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Nós, que éramos estranhos à aliança, estranhos à promessa, agora fomos aproximados pelo sangue de Cristo. O sacrifício de Cristo derrubou o muro como as muralhas de Jericó caíram. O muro de separação. E ele fez um só povo. Um só povo. As muralhas caíram. Nós, filhos de Deus, nova natureza em Cristo Jesus. Ela não começa com a nossa força a alcançar a nova Canaã. Nós precisamos, e ela começa com rendição diante de Cristo Jesus, sabendo da suficiência do seu poder. Foi Ele que nos comprou. É por meio do Espírito que nós somos capacitados a viver essa vida do já e ainda não. Nós estamos aqui, atravessamos o Jordão, já não somos mais escravos, saímos do deserto. A promessa está diante de nós, a esperança vindoura, o Cristo vindo com poder e glória sobre as nuvens está diante de nós. Mas é prostrados diante dele, com o coração circunciso,
confiando de que a batalha já foi vencida por Ele. E assim nós avançamos a caminho da vitória. A vitória plena e completa em Cristo Jesus. A nossa salvação, tudo que Ele tinha que fazer, Ele já fez, irmão. Tudo. Ele é suficiente. Nós precisamos nos alegrar no que Cristo já fez e parar de colocar a nossa alegria no que nós expectamos. No que é transitório, no que é passageiro. É claro que queremos ter conforto, é claro que queremos ter uma vida confortável, agradável, é claro que queremos viver bem, mas nós não podemos basear a nossa satisfação em Deus nisso. Nós não podemos basear a nossa satisfação na cebola que nós comíamos no mundo, enquanto éramos escravos do pecado. A nossa satisfação não é na comida de escravo, mas é em comer o cordeiro todo. Cristo venceu a batalha. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. São muitas dificuldades, eu sei, problemas de saúde, de criação, expectativa para a salvação dos nossos familiares, problemas financeiros. Tudo isso assola a nossa alma. Mas a palavra de Deus nos leva a declarar: aquieta-te, ó minha alma. Ele é o bom pastor. Nós podemos tudo em Cristo Jesus. O que a gente vê ainda é tudo transitório, é no campo pedagógico. Deus trabalha com pedagogia, é tudo provisório, é tudo para o amadurecimento, tudo para que nós possamos ser amadurecidos nele. É real, mas é secundário. O fato decisivo é que o comandante de guerra já venceu, e a herança, que é a salvação nele, já está assegurada. Nele, em Cristo Jesus. Se o pessoal da música quiser subir. Quero ler com vocês Apocalipse, capítulo 1. Estou com outra versão aqui. Espelha para a gente Apocalipse capítulo 1. Vou ler. Mais de 1000 anos depois de Josué ter se encontrado diante do general de guerra, o comandante pronto para a batalha, diante das muralhas de Jericó, diante da terra da promessa, o apóstolo João, na ilha de Patmos, ele tem uma visão. A partir do versículo 4. João às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir. Da parte dos 7 espíritos que se achavam diante do seu trono. E da parte
de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentaram sobre ele, se lamentarão sobre ele certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Mais de 1000 anos antes, Josué esteve diante do comandante do exército do Senhor. Ele estava com a sua espada em mãos, pronto para a batalha. Alguns séculos depois, o Cordeiro de Deus, o tabernáculo de Deus entre os homens esteve entre nós. O Verbo se fez carne e Ele tabernaculou entre nós. Vimos a glória do Pai no seu Filho. Ele morreu em nosso lugar, nos comprou com preço de sangue. O general de guerra se fez o cordeiro. E por meio do seu sacrifício nós fomos comprados, fomos seus feitos filhos de Deus. Alguns anos depois, João tem uma visão muito parecida. E ele contempla o Filho do Homem com suas vestes de general. Da sua boca saiu uma espada afiada, e ele estava pronto para batalhar contra os seus inimigos. A esperança da sua vinda, latente. O que João faz? A mesma coisa que Josué. Se prostra diante dele. Mas o Cristo, na sua infinita misericórdia, o coloca de pé e o dá uma mensagem de esperança. Mensagem de esperança essa que nós temos e podemos contemplar por meio da palavra. A esperança de que um dia nós
seremos plenamente satisfeitos do conhecimento da glória de Deus. Hoje nós podemos desfrutar de uma parte, mas um dia nós o veremos face a face plenamente, estaremos com Ele. A ceia lá aponta para a promessa da Canaã, na entrada em Jericó. Mas quando ceiamos, nós olhamos para as bodas do Cordeiro, quando cearemos com o nosso Senhor, que se absteve do fruto da videira, até que nós um dia pudéssemos ceiar com Ele. Vamos ficar de pé, vamos cantar uma canção.